Fala pessoal, professor Clécio Nunes, iniciando mais uma aula de resolução de questões, isso mesmo. Mas essa aula aqui em especial é para quem ainda não viu as minhas questões lá no Instagram e aqui também no YouTube. Então, se você não assistiu as minhas, se você ainda não viu as questões, a resolução de questões no Instagram e no YouTube, você vai entrar no meu Instagram que está aqui embaixo, aqui na descrição agora. Você vai responder as questões, vai testar seu conhecimento e depois você vai vir para cá, porque essa aula é questão comentada. Bora que bora? Primeira questão aqui, pessoal. Conforme o REMP, as faltas disciplinares são passíveis de punição. Assinale a alternativa que não é uma sanção disciplinar. Ou seja, o REMP, ele possui faltas disciplinares, ou seja, o preso, se ele desobedecer ou se ele se omitir de fazer algumas coisas, ele é passível de punição. Por que é passivo de punição, pessoal? Porque existe o devido processo legal. Não é feito aleatoriamente ou de qualquer forma. Então, ele passa por um julgamento, que nós chamamos de conselho disciplinar, que é o colegiado que julga as faltas dos presos nos presídios de Minas Gerais. E a questão está pedindo para você assinalar a alternativa que não é uma sanção disciplinar. Então, nós temos que ir lá no artigo 651. Bora no artigo 651? Olha o nosso REMP aqui. Bora lá no artigo 651 para a gente poder ver o rol de sanções disciplinares. Aqui já apareceu. Isso mesmo aqui. O rol de sanções disciplinares diz o seguinte: são aplicáveis aos presos infratores as seguintes sanções disciplinares. Primeiro, a advertência verbal. Segundo, repreensão. Terceiro, suspensão ou restrição dos direitos conforme o artigo 627. E quarto, isolamento na própria cela ou quando se tratar de presa em cela coletiva em local adequado, respeitadas as possibilidades das unidades prisionais, dadas as características físicas de cada uma. E quinto, inclusão no regime diferenciado. Sabendo disso, voltando para a nossa questão, nós podemos dizer que não é uma sanção disciplinar qual, pessoal? Multa. Não existe multa nas sanções, previsão de multa nas sanções disciplinares do REMP, ok? Continuando, vamos para a nossa próxima questão. Eita. Nossa próxima questão. Conforme o REMP, o preso comete falta disciplinar de natureza grave. O preso comete falta disciplinar de natureza grave. Primeiro, o que provoca acidente de trabalho. Letra A. B. Fugir. C. Descumprir em regime aberto as condições prescritas e as normas impostas. Desculpa. D. Utilizar meios escusos para envio de correspondência. E aí? Você que ainda não viu essa questão, está perdendo tempo. Mas, vamos analisar, pessoal. Comete falta disciplinar de natureza grave. O preso comete falta disciplinar de natureza grave. Exceto, ou seja, o que não é uma falta grave aqui. Para isso, nós também vamos recorrer ao nosso REMP. Tá bom? Artigo de número 642. É só a gente voltar um pouquinho aqui, ó. Artigo de número 642. Espera aí que vai aparecer para você agora. Isso aí. São consideradas faltas disciplinares de natureza grave. Aí temos aí praticar ato constitutivo de crime doloso, incitar movimento de subversão à ordem e disciplina ou dele participar, fugir é uma falta grave, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, provocar acidente de trabalho, descumprir em regime aberto as condições prescritas e as normas impostas, desobedecer o servidor e desrespeitar qualquer pessoa com quem deva se relacionar, recusar a execução de trabalho das tarefas das ordens recebidas, ter consigo utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então nós temos aqui o rol de faltas graves. Lembrando que também a LEP ela traz as faltas graves também no dispositivo dela próprio, que é muito similar ao do REMP. O REMP, na verdade, copiou da LEP. Tem algumas pequenas diferenças que você vai ver isso nas minhas aulas aqui, tá bom? Então entra no meu canal aqui e já assiste as minhas aulas. Então, voltando para a nossa questão, provocar acidente de trabalho é falta grave.
Fugir é falta grave. Descumprir, aqui. Provocar acidente de trabalho é falta grave. Fugir é falta grave. Descumprir regime aberto às condições prescritas e normas impostas também é falta grave. Só que utilizar meios escusos para envio de correspondência não é falta grave, pessoal. É falta? É uma falta disciplinar de natureza média. Desculpa aí. De natureza média. Então, a questão correta aí, o nosso gabarito é a letra D. Continuando, próxima questão. E você vai ficar afiado em REMP para chegar lá olhando para a prova e rindo para a prova, porque você vai saber tudo de REMP com o professor Clécio, beleza? Show? Conforme o REMP, é direito do preso, exceto. É direito do preso, exceto. Ou seja, o que não é um direito do preso, que não está no rol taxativo de direito do preso do REMP. Vamos lá, primeiro, letra A. Saída diária de cela para banho de sol por no mínimo 2 horas. Ser protegido contra qualquer forma de sensacionalismo. Recusar a execução do trabalho, das tarefas, das ordens recebidas. Receber uniforme e alimentação suficiente. Qual desses você acha que não é? Você que não viu as minhas aulas anteriores. Você que viu já sabe. Vamos lá, pessoal. Para isso, nós vamos recorrer também ao artigo 627. Vem cá comigo para o artigo 627. Vamos lá. Deixa eu ir aqui um pouquinho mais acelerado. 627. Constitui direito do preso. Aqui, ó, pessoal. É grande, é enorme. São 18 incisos aqui, ó. 18 incisos. E o que não é um direito do preso aqui, pessoal, para a gente poder diminuir o vídeo, é a letra C, recusar a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Na verdade, é uma obrigação do preso, não conforme o REMP propriamente dito, né? Mas o preso ele não pode recusar trabalho, desde que esteja dentro das suas capacidades físicas, tá bom? Então, nós temos aí letra C como gabarito. Pera aí que eu cometi um erro aqui. Letra C. Prosseguindo. Mais uma questãozinha aqui rápida para a gente poder matar esse conteúdo de REMP logo. Eita. Prontinho. Questão concurso Polícia Penal. Conforme o REMP, são proibidos como sanções disciplinares as seguintes, exceto, ou seja, o que não é proibido, ou seja, o que é permitido como sanção disciplinar. É uma questão complicada, pessoal, porque se você for observar aqui, se você fizer uma leitura desatenta, você vai pensar o quê? Não, tá pedindo o que é proibido. Não, tá falando são proibidos as sanções disciplinares seguintes, exceto, ou seja, o que não é proibido, ou seja, o que é permitido. O que não é proibido é permitido. Correto, pessoal? Então, vamos lá. Letra A, castigo corporal. Letra B, clausura em cela escura. Letra C, inclusão no regime disciplinar diferenciado. E letra D, sanção coletiva. Para isso, nós também vamos ter que recorrer minha colinha aqui. 651. 651, isso mesmo. Na verdade, aqui você vai ter que usar 2 artigos, mais o 651 tem o rol de sanção disciplinares. E está querendo saber o que não é proibido. O que não é proibido como sanção disciplinar é a inclusão no regime disciplinar diferenciado. Nós temos um artigo específico que fala que é proibido as seguintes condutas como sanções disciplinares: castigo corporal, clausura em cela escura e sanção coletiva e assim por diante, tá bom? Mas letra C, não confunda, pessoal, não confunda. Continuando. Eu acho que essa daqui é a última. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem. Rapidinho aqui, para você poder matar esse conteúdo e ir para frente. Bora, bora que bora. Conforme o REMP, são circunstâncias que atenuam a sanção disciplinar, exceto, ou seja, o que não atenua a sanção disciplinar. Nós temos no REMP o rol de atenuantes. Então tem a figura tem um dispositivo das atenuantes e agravantes, tá bom, pessoal?
o que atenua, o que não atenua uma pena de um preso, tá? Você quer saber o que não atenua? Letra A. Ter cometido falta por motivo de relevante valor social ou moral. Querendo saber o que não é, a errada, tá bom? B. A ausência de falta anterior. C. A prática de falta pelo preso em virtude de confiança nele depositada. D. A pouca importância da participação do preso na falta. Vamos lá? Vou recorrer também aqui à prática 662 de falta do preso em virtude nele depositada. Artigo 662. São circunstâncias que atenuam. Bora lá, pessoal. 662 são circunstâncias que atenuam a sanção. A ausência de falta anterior, a pouca importância de participação, a confissão espontânea, a colaboração para a estudação da falta, ter cometido a falta por motivo relevante de valor social ou moral. Mas, se a gente for observar, então, aqui não é, correto? É a letra C. A prática de falta pelo preso em virtude de confiança nele depositado. Pensa bem, pessoal. Como é que eu vou atenuar uma sanção de alguém que eu depositei confiança nele? Aliás, existe um nome para isso. Isso o nome dessa... o nome... faltou a palavra aqui agora. Mas, basicamente, eu estou depositando confiança no preso e ele foi e traiu essa confiança. Traiu essa confiança, tá bom? Então, essa confiança sendo traída é abuso de confiança. Lembrei aqui agora. Então, isso é um abuso de confiança. Por quê? Porque o preso abusou da confiança que foi depositada nele. Então, isso não é uma circunstância que atenua. Na verdade, isso agrava, né? Então, o cometimento da falta por relevante valor moral ou social, né? Por exemplo, o preso, vamos supor aqui um caso hipotético. Ele fez uma coisa que era correta se fazer, ainda que causou uma falta disciplinar, moralmente falando. Então, é um motivo de diminuir a sanção dele. Não é que ele não vai ser sancionado, ele vai ser sancionado. Mas vai diminuir a pena dele, vai atenuar a pena dele, a sanção disciplinar dele por causa disso. A prática de falta pelo preso em virtude de confiança dele depositada, já não, pessoal. Aqui pode ser um atenuante, tá bom? Vamos para a nossa última questão do dia, do vídeo. Bora lá? Conforme o REP, o Conselho Disciplinar absolverá o preso em que reconheça, exceto. Conselho Disciplinar absolverá. Critério para absolvição. Critério para absolvição. Minha colinha aqui, pessoal. 693. Artigo 693. Artigo 693 são os critérios para a absolvição. Olha aqui, artigo 693. Quais são os critérios para a absolvição, pessoal? Vamos lá? Não existir prova do cometimento da infração. Está provado que o preso não participou do fato, haver dúvida da sua participação ou o fato não está previsto como falta disciplinar. 3. Prescrição da infração de acordo com o artigo 664 do regulamento. Prescreveu, o preso não participou. E nós temos também o parágrafo único, que traz ali as excludentes de ilicitude igual no Código Penal. Então nós temos ali por legítima defesa própria do terceiro, o cumprimento de ordem manifestamente legal, em situação de inexigibilidade de conduta diversa ou coação irresistível e em razão do estado de necessidade, que são conhecidas aí as excludentes de ilicitude. Então o nosso gabarito correto aqui é letra A. Não é um critério para absolvição. Colaboração para a elucidação da falta. Na verdade, isso é um critério de atenuar a sanção disciplinar. Tá bom? O problema é que eu não mostrei para vocês aqui. Agora, letra A. Colaboração para a elucidação da falta. Tá bom? Então, fechamos essa aulinha de hoje com as questões comentadas. Bora para cima.
Polícia Penal 2025, você vai passar.